pelo rio se chega à cachoeira. Em densa dança de águas e esferas, no rastro invisível do tempo, entre campos, histórias, é o Marajó. Cachoeira do Arari, Marajó, Pará. Boa tarde, bem-vindos ao Museu do Marajó, onde você encontra aqui a alma do caboclo marajoara. Faço uma pergunta, por aqui começa o nosso museu. Quantos anos vocês acham que tem a peça mais antiga do nosso museu? Quantos? Vamos ver? Olha, as nossas peças mais antigas do museu, ela é da era Mesozoica, do período Jurássico, sabe aquele do dinossauro? Então, são 2 fósseis que, datados pelo carbono 14, eles têm aproximadamente 190 milhões de anos. Vamos ver? Eu costumo dizer que é uma traíra ancestral e um candiru gigante. Mentira, eu não sei o que é, eu que coloquei esse nome. Gostou? Ai, que bom! Agora nós vamos ver as peças mais novas do nosso museu. Vamos lá? Tcharam! São vocês, João e Julie. Bem-vindos ao Museu do Marajó, onde vocês encontram a alma do caboclo marajoara. Sintam-se à vontade, pode explorar. Povos indígenas que viveram há 2.000 anos atrás na ilha de Marajó viviam de uma maneira, às vezes, muito semelhante a pessoas que estão vivendo lá hoje, né? As pessoas não se dão conta, mas muitas das coisas que se faz hoje, elas vêm dessa longa história, né? Elas não são ensinadas nos livros, né? Vêm na vivência, de passar de geração em geração os conhecimentos também. Neste momento, a Marajoara tem a satisfação em apresentar mais um programa Alô Interior, sempre carregadinho de mensagens. E agora as mensagens para o interior do estado. Alô, alô, Rio Chipaiá, Marajó. Mensagem para Dona Esté. Alô, alô, Dona Esté. Querida esposa, cheguei bem. Viagem ótima. Nossos filhos todos bem, graças a Deus. Os primeiros habitantes do município de Cachoeira do Arari foram os índios aruãs, denominados de homens do Pacoval. A incursão dos jesuítas na região do Arari aconteceu por volta de 1700. Cachoeira do Arari foi fundada no ano de 1747, nas terras do capitão-mor André Fernandes Gavinho. Cachoeira do Arari passou por vários processos. O primeiro nome foi Freguesia de Nossa Senhora da Conceição. Era hábito os religiosos, em especial da Companhia de Jesus, que penetraram nessa região, denominar o nome de santo ou santa. Então, o primeiro nome, Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, o segundo nome, Cachoeira, o terceiro nome, Arari, o quarto nome, Cachoeira novamente, o quinto nome, Arariuna, e a sexta e última denominação, Cachoeira do Arari, a partir de 1956.
Cachoeira é a única cidade da ilha do Marajó a ser banhado pelo sinuoso e histórico rio Arari. Tava tocando viola, cantando pra lua do céu do Arari. Tava lembrando das águas ligeiras, barrentas do rio, das araras. Giovanni Gallo. Nasci em Turim, Itália. Eu estava morando na Suíça. Cheguei na Suíça em 62, no tempo da grande crise dos emigrados. Trabalhei lá 8 anos. Organizei uma missão muito bem em Basileia Campanha. E depois pensei que tinha idade boa para poder continuar a trabalhar, aproveitando das experiências. Tive uma luta muito grande, que diziam que não achava alguém que me pudesse substituir. Depois quiseram me mandar para a Suécia, mas para a Suécia achei que não era um lugar para mim, lugar muito burocrático, eu queria trabalhar mesmo. Briguei e consegui vir aqui no Marajó, no Brasil, e me queimei. Sou um padre que não é padre que brigou, padre marginalizado. Por algumas pessoas sou um santo, por outras pessoas sou um diabo, mais ou menos. De qualquer forma, sou um homem isolado, fora do contexto, difícil de compreender. Conheci o padre Giovanni Gallo quando eu tinha um grupo de carimbó. Ele estava morando em Santa Cruz do Arari e lá estava acontecendo a festa de São Pedro, da qual ele era coordenador da festa, era padre lá e coordenava essa festa. E contratou a gente para tocar na festividade lá. No decorrer do tempo, teve uns problemas políticos lá, que começaram a conflitar com ele, e ele teve a necessidade de se mudar da cidade de Santa Cruz e vir para a Cachoeira do Arari. Foram buscar o material todinho do museu para cá, para a Cachoeira. Logo, quando chegou aqui, ficou depositado numa casa familiar muito grande. Lá vem o sol raiando, o dia alvorada e a espera. E foi negociado esse espaço aqui onde hoje é o museu, foi negociado que era um prédio de uma fábrica falida de óleo e sabão. E quando ele comprou essa fábrica aqui com a venda do prédio de Santa Cruz, e dia 12 de dezembro de 1987 foi inaugurado o Museu do Marajó, o nosso museu. E o museu ele se tornou um fiel depositário da cultura não só de Cachoeira do Arari, mas do Marajó em si. Eu costumo dizer que nós temos 2 momentos aqui no Marajó. Momento antes de Giovanni Gallo e momento depois de Giovanni Gallo. Um italiano precisou vir lá da Itália, resgatar todo esse acervo, toda essa memória dos nossos antepassados para a gente e que a gente, naquele momento, eu entendia que a gente não deveria deixar morrer. Eu entendo que esse Museu do Marajó, né, ele seja a construção de um diário desse jesuíta, né, e do seu deslumbramento, como também das suas decepções, né. Então, o Museu do Marajó, ele é, antes de tudo, a fisionomia desse homem que, nessa experiência, na imersão desse cosmos da cultura majoara, reinventa a nossa própria ideia de museu. Ele é um museu muito especial em todos os seus aspectos. O Museu do Marajó ele é um museu comunitário, ele é constituído nessa base de contribuição da comunidade, isso desde da fundação dele. Ele fala dos povos originários, como também da cultura, que é o cotidiano, né, que tem toda essa dinâmica aí, que se transforma nos hábitos, nas crenças, nos fazeres, né? Esse padre que foi viver a vida do caboclo marajoara, ele foi pescar, ele foi caçar, ele andou nos rios, ele andou nas embarcações de popopô para um lado e para o outro e viveu essa questão da vida do caboclo marajoara na sua
nas suas peculiaridades, para poder formar o Museu do Marajó com essa verdade toda, com essa questão de você sentir a alma do Caboclo Marajoara aqui realmente dentro do Marajó, em cada vivência, em cada objeto, né, tem a alma do povo marajoara, porque a centralidade do Museu do Marajó, dita nas palavras do padre Giovanni Galo, era o homem como centro. O Cordão do Galo foi uma ideia, a partir dessa proposta, que a gente fosse lá fazer um trabalho preventivo com a garotada, né? E de alguma forma que a gente pudesse contribuir para uma formação mais interessante daquele devoto, daquela criança, da comunidade como um todo, né? E agora com a inauguração do novo Museu do Marajó, né? Eu acho que foi assim, um salto qualitativo. Eu acho que o Museu do Marajó ele é um abrigo para essas informações que valem ouro para gerações futuras da Ilha do Marajó. O museu ele é do Marajó e Cachoeira deve ter uma alegria muito profunda e um cuidado maior do que todo mundo, porque o museu está lá, né? Para negrada como se baila este son, aquí les traigo mi cumbia, con mucho ritmo y sabor. Cachoeira do Arari, coração do Marajó. Cachoeira do Arari, coração do Marajó. Cachoeira do meu encanto, rainha do rio Arari. Por você eu derramo prantos, expressando o meu sentir. Cachoeira eu não esqueço, és berço onde nasci. Com certeza o meu apreço será dedicado a ti. Cachoeira de João Viana, recanto de tanta beleza. Tu possui a super chama, herdada por natureza. Cachoeira da rezadeira, companheira do folião, devota verdadeira do glorioso São Sebastião. Venham chegando mais, quem quiser pode ir, vai conhecer Cachoeira do Arari. A ideia dele estava muito certa de transformar aquele lugar, Cachoeira do Arari, o Marajó como um todo, num polo de cultura, que obrigasse as pessoas a irem até lá, né? Porque isso podia trazer também dividendos, né, para o povo do Marajó. A ideia do museu saiu neste sentido. Eu queria registrar uma cultura e, no mesmo tempo, aproveitar desta cultura, fazer do museu um polo de desenvolvimento, que é muito arriscado, porque você faz um museu ou escolhe um lugar apto, onde tem infraestrutura. Eu escolhi um lugar onde não tem infraestrutura nenhuma, porque eu quero que o museu provoque esta infraestrutura. Agora nós vamos para a parte Zou, que foi como começou o nosso museu. E a nossa peça tão famosa, já rodou o mundo, é o nosso bezerro de duas cabeças, tá? O nosso bezerro de duas cabeças. Então foi uma briga de foice para a gente manter o museu de pé. Porque, como eu te disse, como a gente passou por esse processo, 2010 foi o pior momento do Museu do Marajó, e portas se fecharam. Eu acho que para qualquer pessoa que colocasse sob a sua responsabilidade ter que recuperar aquele espaço, é um risco, né, digamos assim, muito grande, porque é um espaço que já tinha sua própria identidade, né? Essa identidade com um pensamento de uma nova museologia do Padre Galo. Então, esse conceito nós procuramos não interferir, né? Mas ele precisava ser redesenhado, né?
Esse novo desenho, né, é que nós enfrentamos aí os desafios e os riscos de propô-lo. Os nossos computadores caipiras, eles são baseados no sistema IBM, ou nós podemos falar hoje mais conhecidamente como o Word, porque a centralidade do Museu do Marajó, dita nas palavras do padre Giovanni Gallo, era o homem como centro. E para isso, ele se utilizou de mecanismos advindo de vários elementos. Que aí a gente já entra na questão. Ele trouxe os elementos dos arraiais, das festas. Mas uma coisa que foi importante, que nós colocamos como núcleo, digamos, que te leva ao entendimento desse museu, foi aquilo que o Padre Gallo foi genial, né? Que é a elaboração e a criação dos computadores caipiras, né? Então, nós colocamos isso como uma questão central de que as pessoas tinham que iniciar essa visita pelos computadores, que fazia toda a capilaridade para o acervo. Aí foi o meu começo com o Padre Gallo. De lá eu comecei a trabalhar, foi direto com ele, um exemplo, todos esses famosos computadores caipira que a gente vê aqui, que vocês estão vendo aqui, foi feito por mim. Quando ele chegava comigo, digamos assim, de manhã cedo, com um monte de papel na mão para que eu fizesse aquilo, ele me chamava: meu filho, dá para você fazer isso aqui, famoso computador caipira. Enquanto ele estava explicando para mim, eu já estava olhando, pensando como fazer aquilo, entendeu? O padre, sabendo dessa questão da curiosidade do povo brasileiro, onde ele dizia que o brasileiro tem os olhos na ponta dos dedos. E isso ele trouxe com a questão dos elementos. Você é convidado a interagir e olhar o museu e olhar aquilo que realmente te interessa. O que realmente não te interessa, tu vai só levantando a plaquinha e vai passando. Mas aquilo que te interessa, tu vai mergulhando nesse universo. E a intenção dele era justamente essa. O rio se lamentava soturnamente no meio do mato. Cobra grande, não me abandone. A terra crescia na água, o rio secava, os estirões largos outrora se estreitavam e as margens se fundiram, balançando na rede dos cipoais. Cobra grande, não me abandone. A cobra dormia no fundo do rio e de repente acordou. Era meia-noite e deu um urro. Vou-me embora para as águas grandes. Então os peixes, todos os bichos, os caruanas, as almas dos afogados, os restos de trapiches, as montarias também seguiam para as águas grandes. Os restos de cemitério que tombavam nas beiradas também partiam para as águas grandes. Adeus, ó limo da cobra grande, adeus, ó peixes, adeus, marés, tudo vai embora para as águas grandes. Até a lama há de partir, ao aningás, as velhas guaribas, tudo seguindo para as águas grandes. O rio se queixava secando sempre. Não me abandones, meia mãe cobra. Me amamenta nos teus peitos, vomita em meu peito teu vômito, enche os meus poços, alaga as margens, quero viver, quero as marés, mãe cobra grande. Ninguém ouvia o agonizante rio. Vou para o Marajó, vou conhecer a terra de Dalcídio. Aí fui andando. Cada vez que eu andava, eu achava o Dalcídio. Cada vez que eu encontrava as pessoas, eu encontrava o Dalcídio. Cada vez que eu chegava no lugar, eu via o Dalcídio. A minha tese não era sobre o Dalcídio, era sobre as referências às mitopoéticas marajoaras. E o Dalcídio entrou. Por quê? Porque toda vez que eu conversava com alguém para ouvir um mito, para ouvir uma história, o Dalcídio vinha na voz das pessoas. Minha casa, abençoa a minha casa, com todo o prazer que eu tenho na vida. Tenho grande fé. Da nossa saúde. Eu fui me envolvendo nessa trama romanesca e eu digo que eu fiz igual a Alice, fui me envolvendo, caí num poço e boiei lá em Cachoeira na Sede.
O Dalcídio, como ele é marajoara, apesar de ele não ter nascido em Cachoeira do Arari está dentro da obra dele. Esse Dalcídio, que traz as dores do Marajó, que traz as dores, essas dores são dores do mundo. E essas dores do mundo estão dentro do Dalcídio. Ele chora, ele ri, ele traz beleza, ele fala dos pássaros do Marajó, ele fala das caturras, né, no final da tarde, mas ele fala da extrema dor dele em relação ao mundo. E o mundo dele é o mundo Marajó. João saiu e tomou a sua montaria que estava encostada na escada do chalé. E, empurrando com a vara a montaria para fazer a bigodeira da espuma na proa, espantando os jijus e os matupiris, João se metia pelo alagado. A montaria saltava em cima dos marurezais, rompia o capinzal, topava com tesos. A vara era no ar e na água e o caboclo, sem saber se Ângela aceitava ou não a sua declaração. Para além desse trabalho com o acervo de exposição, né, nós temos também as programações culturais. Então, mensalmente, nós temos uma feira, que é a que nós chamamos de Feira da Criatividade. O museu, ele traz para a população daqui do município de Cachoeira uma oportunidade de aprendizagem. E isso também traz fonte de renda para essas pessoas que nós moramos numa comunidade muito carente de empregos. Com a divulgação do museu, o nosso produto está sendo muito procurado, está sendo muito vendido. As pessoas vêm de fora e chegam no museu e conhecem nossas culturas, as nossas criações, conhecem um pouco mais do nosso povo, da nossa gente. É inverno grande, chegando e alagando os campos. Fortaleza vai no fundo, vem Dalcídio Jurandir. Falar dos verdes campos lá de Cachoeira, eu vou cantar lá da Flecheira, versejando esse penar. Vaqueiro, trago a viola o repente, notícia de gente que vai nas enchentes morrer de alagar. Quando não morre o vaqueiro, fica velho de esperar. Aperpare o peito, a demora é pequena. a maior ilha do nosso Pará. Ela, a maior ilha do nosso Pará, a ilha do Marajó, tem grande povoação, aonde nasceu Carimbó, no tempo da escravidão. A ilha do Marajó tem grande povoação, aonde nasceu Carimbó, no tempo da escravidão. O museu é um lugar de memória, um espaço que tem como finalidade, ou a sua missão, né, é salvaguardar,
difundir e transmitir, né, para as próximas gerações os valores culturais, os bens artísticos que são representativos de uma comunidade. Bom, o Museu do Marajó ele dá essa dimensão de um passado, de um presente e que prepara essas novas gerações para uma compreensão e dos seus caminhos no futuro. E não é só das novas gerações que moram ali na Ilha do Marajó. Ele tem esse farol para aquela região, mas é para qualquer pessoa que acessa a dimensão, digamos, do que aquele acervo proporciona em termos de entendimento de um homem na Amazônia. Dentro de mim tem um museu de coisas de se contar. Dentro de mim tem a crença em coisas de preservar. Dentro de mim tem um Marajó inteiro de se olhar. Dentro de mim tem um museu de coisas de se contar. Dentro de mim tem a crença em coisas de preservar. Dentro de mim tem um Marajó inteiro para se olhar. Dentro de mim tem a vaidade deste lugar. Um dia vão ver que o Museu do Marajó é a grande trunfo de Cachoeira do Arari. Cachoeira é a cidade do museu, onde tem um museu único no mundo.